de Júlia que ela quis já começar a falar sobre o relacionamento amoroso, né? Da gente ter um companheiro, uma companheira que às vezes tem uma rotina muito conturbada, você também tem, e como lidar com isso. Então, acho que a gente já pode começar a falar sobre o relacionamento amoroso e como ele interfere, né, na nossa vida, na nossa carreira, se realmente... como a gente pode lidar com essa situação e como melhor conciliar. Né, Bia? Exatamente, até mesmo porque um relacionamento amoroso, ele pode te impulsionar muito na carreira, como também pode te prender muito, né? Pode ser até mesmo te puxar para baixo, te impedir de crescer e puxar para baixo. Primeiramente, então, bom dia, meninas. Para mim também é um prazer estar aqui e falar desse assunto que eu vivo todos os dias na minha vida, com a minha comunidade e com os meus pacientes. E também lá no Instagram, né, que é onde está meu maior público. Eu gosto muito de uma frase, na verdade, só 2 palavras, mas que toda mulher sabe o significado delas, independente se a gente esteja se referindo a homem, meu pai, meus irmãos, e namorado ou marido, né? Homem pesa. Homem pesa. Ter um homem por perto pesa. Por um motivo. Nós fomos criadas com esse senso de responsabilização pela vida, bem-estar e felicidade desses homens. Isso é muito louco, porque no momento que, né, com a Revolução Industrial e a mulher começou a despertar, não, que eu imagino que muito antes disso as mulheres já queriam ter um certo espaço, mas foi quando elas puderam, né, ter de fato esse espaço de ir para o mercado de trabalho, ela se viu dividida, né, entre as funções que sempre, entre aspas, lhe couberam e também os desejos e sonhos dela. E por isso a gente foi muito julgada, e enfim. Só que aí tem essa responsabilização, né, do cuidado com esse homem. Então, assim, eu não sei vocês, mas a maioria das mulheres que eu conheço, né, ontem eu estava ouvindo uma história que é ainda mais ancestral do que a que eu ia comentar aqui. Minha paciente estava contando que na família da tia dela, né, ou seja, do pai, os homens chegavam e as mulheres ficavam divididas, né? Eram 5 mulheres, aí elas se dividiam entre os afazeres, o almoço, algumas ficavam com a roupa, algumas ficavam com a casa, algumas ficavam com as compras e dinâmica da casa. E aí elas faziam uma comida, os homens chegavam, que eram 4 irmãos e o pai, eles sentavam na mesa, elas vinham com um prato já pronto, colocava esse prato na mesa para eles comerem, e só depois deles terminarem de comer, elas retiravam esses pratos que era permitido que elas comessem, né? E é muito louco que quando fala permitido, parece que elas eram forçadas a isso, mas na verdade era uma cultura, né? Olha que louco. Eles não pegam nem o prato, eles não colocam o que eles vão comer. E aí gera muitas coisas, porque às vezes você não colocou do jeito que ele queria, não estava na temperatura, não estava na quantidade, enfim, vários problemas que tem, sem contar, né? Na minha casa, por exemplo, minha mãe tirava o melhor pedaço do frango para o meu pai e para um irmão meu. Então, assim, a gente tem vestígios disso o tempo todo. E aí, quando se trata de parceiro, né, afetivo, a gente reproduz isso, não só nos afazeres de casa, mas a gente se sente responsável por esse cara, né? Se ele tá bem, se ele tá feliz. A gente tem que ir lá e ajudar e falar com ele, não é assim, calma, né? Muito louco isso. Eu tenho que cuidar, inclusive, de como ele se sente com ele mesmo. Eu já cansei de ver mulheres se colocando atrás financeiramente do homem, né? Para poder fazer com que esse homem apareça. Então, assim, são mulheres que dominam a casa financeiramente, e aí ela dá o cartão para o marido pagar a conta, para ele não ficar sem graça. O tempo todo ela se sente responsável por levantar a autoestima daquele homem.
Isso é muito louco. E aí já tem várias outras nuances, né, dentro de um relacionamento. As mulheres, elas, antigamente, a maior conquista de uma mulher antigamente era ser quista por um homem. Isso também, vou falar aqui, né, fudeu a cabeça das mulheres, porque elas entenderam que a responsabilidade desse relacionamento dar certo é ela. Então, se alguém me escolhe, meninas, quem sou eu para falar, não é você que eu quero? Eu atendo milhares de mulheres com muita dificuldade de terminar relacionamentos, os quais elas já têm a certeza que ela não quer estar ali. Porém, essa cultura de que é a coisa maior que a gente podia, né, desejar era ser quista por um homem, faz com que ela não se sinta no direito de falar, não, eu não quero ter essa relação com você, de escolher uma relação. E aí, quando ela está dentro, ela faz de tudo para aquele relacionamento dar certo. Então, quando um homem, eu acho muito interessante essa dinâmica, porque assim, quando um homem aponta um defeito na mulher, ela procura esse defeito, né? Às vezes ela não tem, mas como alguém, a autoridade, né, lá paterna, que ela já tinha, né, que é a voz soberana da casa, ela vai e aceita. Ó que louco. Mas quando nós apontamos um defeito nos homens, o que que eles fazem? Eles nos culpam. Então, assim, diante de todo esse meu mini discurso, homem pesa. Às vezes, gente, sinceramente, pode ser o melhor homem do mundo. Pesa. Nós não conseguimos nos desvincular 100% da maternização dos homens. Eles são os coitadinhos, né? Eles não dão conta de fazer as coisas e a fortaleza da casa é eles, né? Quando, na verdade, a maior força de uma casa é a mulher, porque é ela que domina ali o emocional, ela que vai gerir o emocional daquela casa, os senso de felicidade. Se a mulher não é feliz, os filhos não é feliz, isso tudo é muito louco e muito adoecedor. Então, igual quando eu dei o exemplo para vocês, né? Até eu, por exemplo, que sou uma mulher muito terapeutizada, eu sou muito tranquila com tudo, eu tenho inteligência emocional para lidar com as situações. Um dia meu marido comentou comigo que ele brincou com alguém, disse aqui, eu viajei, fiquei 30 dias fora, Nara foi, escreveu 2 livros, mudou de casa, reformou apartamento, não sei o quê. E na hora aquilo me deu um estalo, eu falei, nossa, olha que loucura, né? Olha que loucura. O fato da presença desse homem faz com que você acaba não evoluindo tanto quanto você poderia estar evoluindo. E eu falei, gente, e eu me considerando assim, e olha que, gente, eu faço, vocês que me acompanham no Instagram, eu faço no mínimo 8 atividades diferentes de trabalho. 8. Só de trabalho. Fora ser mãe de Maitê, gerir minha casa. Então, assim, é muita coisa, é muito doido. Aí vem um cara e disse que 30 dias que ele ficou fora, eu escrevi 3 livros, fiz um curso, mudei de casa, reformei o apartamento, e eu falei, puxa, eu posso produzir ainda mais? Que loucura! E aí eu falei com ele agora, se prepara que eu ser dentro de casa, eu o dia inteiro escrevendo livro, confusão, não sei o quê. Mas assim, é uma brincadeira e faz parte, porque de fato, no caso, né, eu vou tirar tempos que eu poderia estar escrevendo, por exemplo, e vou dar atenção para ele e tudo mais. Mas ainda assim, a gente precisa fomentar mais na gente essa expressão de que homem pesa, para o tempo todo a gente estar se vigiando, se percebendo dentro das relações e a quantidade de energia que a gente está gastando com cada coisa. Sensacional. E Oi, Nara. Eu só ia complementar, Júlia, numa situação que eu estou vivendo e que sua frase pegou muito para mim, homem pesa. E realmente eu estava em um relacionamento e
a pessoa com quem eu estava, ela realmente trabalha muito, ela não tem tempo suficiente, assim, para o relacionamento em si. E a gente tem um relacionamento à distância, eu acho que isso piora também a situação. E era eu sempre a base ali dessa relação, eu sempre que ia ligando, eu sempre, poxa, vamos ter um tempo pra gente, vamos nos organizar melhor, né? Que essa questão, acho que como conciliar um relacionamento com carreira, também eu acho que tem que ter tempo de qualidade pro relacionamento. Você trabalhou demais, vamos ter um tempo de qualidade, nem que se for 1 hora, 2 horas, né? Para os dois ali. Eu acho isso muito importante. E eu sempre que ia atrás, eu sempre que isso e aquilo, e eu comecei a aceitar muitas coisas que, por mais que ele seja pessoa muito boa, um homem muito bom, mas eu comecei a aceitar muitas coisas. E essa frase que você falou que a gente tem que se vigiar, né? E eu olhei para mim e falei, poxa, não tá certo isso. Eu que tô sendo a base, eu que tô aceitando tudo, eu tô sendo muito compreensiva, não tá certo. E tem 2 dias que eu terminei, que a gente tem um tempo. Eu falei, não, vou colocar. E tem 2 dias que eu estou leve, tem 2 dias que eu estou fazendo as coisas que eu precisava fazer para mim e que foi fundamental. E quando você falou homem pesa, realmente, agora eu estou dormindo tranquila, eu estou dormindo sem preocupação. Não sei se foi o melhor para mim, mas eu estou sentindo isso, uma leveza, né? E eu acho que é isso, relacionamento amoroso com carreira, eu acho que a gente tem que sim saber conciliar e ter os dois, basta querer, né? Se eu não quiser, não tem como você ficar ali, não é um relacionamento unilateral, não é? Carol, Eu queria pode falar. só complementar o que a Carol falou, e a Nara, que inclusive eu tinha falado no início, mas eu acho que minha fala cortou por causa da internet. E eu queria ver sua opinião profissional, justamente pensando nesse lado, né? Porque assim, eu já estou há muito tempo solteira, e eu, pelo menos, tenho na minha visão que eu desenvolvo melhor assim, né? Então, esse negócio de que homem pesa e tal, eu acho que eu tive essa experiência, e agora eu tô tão tranquila. Então, essa coisa assim de que a gente precisa ter os dois, eu não acho isso hoje, sabe? Hoje eu tenho uma outra visão. Eu tô bem do jeito que eu tô e não consigo pensar em ter alguém na minha vida tão cedo. Aí, para mim, assim, tem funcionado. Uhum. Vamos falar assim, vamos pegar o gancho das duas. Carol, existe uma grande questão que é trabalho, carreira, nossa capacidade de ir lá e fazer as coisas que eu chamo também de praticidade, dinheiro, tudo isso é masculino, tá? Inteligência emocional, religiosidade, relações interpessoais, tudo que tange as emoções é feminino, né? Então, as mulheres, elas viveram essa briga aí, né, desde essa Revolução Industrial e a nossa inserção no mercado de trabalho, elas viveram essa briga aí porque elas não souberam equilibrar tudo. Os homens, feminilidade e masculinidade são traços de personalidade e não tem a ver com gênero, com sexo, entendem? Então, de maneira geral, só para vocês entenderem o que é masculinidade. Masculinidade é força prática, feminilidade é sensibilidade, né? E sensibilidade é nossa capacidade de perceber as coisas com profundidade. O que aconteceu aí na vida da Júlia, na verdade, a gente está fugindo. Porque eu não dar conta de lidar com a situação e eximi-la da minha vida, é lógico que eu vou estar bem. Eu estou sem o problema ali, é a mesma coisa de eu precisar conviver com pessoas e parar de trabalhar e estar super feliz na minha casa. Eu não resolvi o problema. Entende? Então, assim, é claro que você vai estar produzindo muito, é claro que você vai se sentir bem porque você está sozinha. Mas em algum momento você vai querer ter um relacionamento, porque você já quis antes. Entende? Você pode até ter se convencido de que você não precisa e realmente ninguém precisa de um relacionamento, mas a gente tem esse sentimento de querer escolher isso, né? A não ser que eu tenha, né, vocação para celibatário e enfim. Mas tudo isso a gente precisa entender que é uma forma adoecida nossa ao tentar nos equilibrar com tudo isso, sabe? Porque é difícil. Quanto tempo, Ionara, é certo eu cuidar da minha carreira? Por que virou errado cuidar da família também? Então, assim, é muita coisa na nossa cabeça, é muita pressão, né? Eu mesma, enquanto mulher, já me vi várias vezes me questionando se eu não estava cuidando demais da família. Então, assim, se a gente não se cuidar,
a gente surta. Por quê? Qual é o posicionamento das mulheres na sociedade? Antigamente, por que tudo funcionava antigamente? Porque antigamente tinha modelos que funcionavam. Hoje é cada um tentando criar o seu próprio modelo, mas sem um modelo de referência. Então, quando Carol me fala assim, poxa, eu tô lá tentando fazer dar certo, um relacionamento, ele é feito a dois. Certíssima. Cansa, pesa. E qual que é a participação do outro? O outro não tem disponibilidade. Então, assim, quanto tempo Carol não ficou nesse relacionamento até ela perceber que o outro estava indisponível? E quanto tempo, após ela perceber que ele estava indisponível, ela se sentiu no direito de não escolher mais aquela pessoa? Eu acho incrível a capacidade do homem de olhar para a mulher e falar, não serve para mim. Porque eles colocam isso nas nossas costas, né? Você, que mulher nunca ouviu? Você não é o tipo de mulher que eu gostaria para mim. Você não é a mulher que eu gostaria para mim. A gente precisa normatizar isso, normalizar isso. A gente precisa normalizar fora, porque um homem, quando recebe um fora, ele pula para a próxima, né? As mulheres, quando recebem um fora, ela leva tudo aquilo para ela, que eu não sou boa, que eu não sou bonita o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou interessante o suficiente. A gente é muito inteligente para tanta coisa emocionalmente falando, mas quando se trata de relacionamentos, a gente empobrece toda a nossa intelectualidade, nossa capacidade de resiliência e de inteligência emocional quando a gente está dentro de um relacionamento. E é por isso, Júlia, que a gente endurece o coração. Porque parece que a gente não tem uma responsabilidade também, mas parece que a gente também é criada com essa cultura de que homem é tudo igual. Mas mulher também é tudo igual. A gente busca maternizar esses homens, o que mantém a forma deles viverem, deles pensarem, né? Maitê tá com 2 meses e 10 dias, mais ou menos, né? Aí ontem minha sogra estava aqui e não sei o que a gente estava conversando e ela pegou, eu falei assim, não sei o que, Bernardo troca. Aí minha sogra falou assim, ele troca? Cocô? Aí eu falei, ué, troca. Por quê? Qual foi a criação que vocês acham que essa mulher deu para ele? Ah, não. Não, o fulano não gosta de lavar vasilha. Quem é que gosta? Só que a gente era obrigada a lavar. Gente, que mãe que gosta de ficar limpando cocô o dia inteiro? Nenhuma. Então, assim, só que para eles as coisas são facilitadas. A ponto da minha sogra ficar espantada que ele limpou um cocô. Por quê? Você pode ter certeza que ela criou ele facilitando a vida dele. E, de fato, ela vem aqui em casa, ela põe até a comida no prato. Entende? E aí, é difícil isso, porque no início, eu lembro, porque eu sempre, desde que eu os conheço, eu já era psicóloga. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, oh, meu Deus, esse homem vai querer que eu repita esse padrão. Então, no início, eu já fui tão preparada, tão assim, assente, né? Para poder falar assim, ó, eu não faço isso aqui não. Ó, isso aí você não vai ter de mim, não. Que eu perdi a capacidade, eu perdi a habilidade da minha feminilidade. Eu fui falando tantos nãos que eu não ia fazer, que eu perdi os sims. Por isso que eu falo para vocês que é um desafio. Qual o problema de um dia eu levar um café da manhã na mesa para o meu marido? Nenhum. Só que nós temos tanta resistência a esse modelo de servidão que a gente não sabe o equilíbrio de ser escrava, né, de um homem, emocional, física, intelectual e mental, para o amar um homem. Ou seja, resumidamente, nós perdemos a capacidade de amar os homens. Nós não sabemos o que é amar. Eu lembro que toda vez que
uma paciente codependente chega no consultório e fala, né, eu amo, eu amo, eu amo, a frase mais chocante que elas ouvem de mim é daqui 4 meses, você vai virar para mim e falar assim, Ionara, eu achei que eu amava, eu achei que era amor. E elas ficam espantadas, porque naquele momento elas acham que elas amam tão grandiosamente. Quem de vocês aí não achou que amava grandiosamente um cara? E 2 anos depois você olha e fala, gente, eu não amava não. E ainda achei meio ridículo. Não é assim? Então, a gente não sabe, a gente perdeu a capacidade de amar. Logo, a gente perdeu a capacidade de olhar para si também. Que eu só sou capaz de amar o outro quando eu consigo olhar para mim de forma generosa e amorosa. Muito bom, Ionara. Eu não sei se mais alguém... mais alguém quer falar alguma coisa? Quem? Ah, fala aí, Lu. É que nesse sentido aí que a Onara falou do endurecer o coração, né, que a Júlia estava falando. Acho que a gente tem até não, a gente tem muita pressão externa de tipo, você precisa estar em um relacionamento, você precisa estar com alguém, como se a gente fosse mais mulher por estar com alguém ou menos mulher por não ter ninguém. Eu também estou solteira há tempos, mas porque assim, eu acho que para você estar com a pessoa, ela tem que estar te agregando e você agregando a ela. Não adianta você estar ali simplesmente por não estar sozinho, para não ficar sozinho. Eu penso assim. E também eu acho que eu deixei uma experiência mais íntima aqui, mas eu acho que eu me deixei me levar muito por opiniões de amizade. Eu sempre cresci, sempre tive muito amigo homem. E eu sempre escutei aquela frase que a Ionara falou: que tal fulano não é boa para mim. Eu não escutava isso de mim, mas eu escutava os meus amigos falando sobre determinadas mulheres. Então você começa a ver até seu padrão de comportamento. Como que eu tenho que me comportar para ser interessante para alguém? E assim, quanto mais você escutar aquele falando do outro, você vai jogando, não pro outro, você joga para você. Então, assim, a dificuldade que eu tenho de confiar em alguém, de que homens são todos iguais, eu falo isso direto, porque o meu convívio foi esse. Então, eu acabei trazendo experiências dos outros para mim, que eu acho que tem me atrapalhado extremamente. Eu tenho consciência disso, mas ainda assim não sei como aplicar isso, sabe? Uhum. É engraçado, Lu, porque o mesmo tanto que nós mulheres somos abertas e flexíveis à mudança, os homens são rígidos e fechados. Isso é muito doido e isso explica muita coisa, porque é aquele negócio, né? Entre o veneno e o remédio é a dose. Então, os 2 pontos estão extremamente adoecidos dentro da sua neurose, né? Que é o exagero. Por que a gente é tão aberto é suscetível a essas opiniões, às crenças das outras pessoas, né? Eu olharia para esses amigos com olhar crítico assim, poxa, mas você é tudo isso mesmo? Eu já falei com um amigo meu, por exemplo. Porque eu quero um homem assim, nananana. Falei, poxa, mas você é metade disso que você está querendo na pessoa? Porque a gente precisa parar de alimentar essa cultura de que o homem está fazendo um favor em estar com a gente. Quando você fala sobre ostentar um relacionamento, eu vejo isso o tempo todo. Eu atendo mulheres desde que recebam um salário mínimo. Na verdade, eu recebo mulheres que não recebem nada, até mulheres que, assim, são ricas, muito ricas, e que começaram do nada, sabe? Não é filhinha de papai, não. É que começaram do nada. E aí, ela sustentando uma sensação, você olhou assim, mas sustentando o homem, tem várias, viu? Mas não é sobre isso que eu vou falar agora, não. Sustentando uma relação, né? Fazendo tudo para aquela relação dê certo, mas ainda se sentindo inferior ao homem, porque ele ainda tem na verdade, a gente tem esse sentimento de que a gente só tem valor, ou seja, uma mulher construiu, uma mulher de 28 anos, um exemplo real, ela já ela emprega 20 famílias, né? Ela tem empresa dela, emprega 20 famílias, e ela não sente o valor dela, porque ela está com um cara que diz que ela não tem valor.
E outras mulheres assim, que não têm namorado, que não sente valor, porque não ostentam uma relação. Então, ou seja, você pode ser, Lu, uma mulher linda, você pode ser inteligente, você pode ser, né, mestranda, doutoranda, pode ser o que for. Você pode ter sua empresa, você pode empregar pessoas, você pode fazer ações comunitárias, né? Se você não ostentar uma relação, você não é ninguém. Você não tem valor na sociedade. Sabe como? Uai, mas você viu fulana linda daquele jeito, rica, não tem ninguém? Tem uma coisa errada com ela. Ela não é. É exatamente esse o ponto. É como se, sei lá, a mulher que é solteira, ela fosse uma coitadinha. Tipo, você formou, você tá trabalhando, você tá conquistando sua vida. Ué, mas você, nessa idade você não namora? Como assim? É, exatamente, o problema tá em você, não tá nos outros. Não tá. Não pode ter tendência. Quando um cara, eu acho, né? Pode ser impressão minha. O homem tem medo de se relacionar mais, porque é mais no sentido assim eu acho que é no sentido dos caras quererem controlar, ainda que indiretamente. Quando a mulher ela é independente demais, eu falei isso um relacionamento de uma amiga minha, por exemplo. Saía sozinha, dirigia, estudava, trabalhava, tipo assim, não dependia do cara para nada. Tudo ele fazia colocar a culpa nela no relacionamento que dava errado. Mas por quê? Porque ele tinha medo da independência dela. Ele queria controlar ela financeiramente ou em qualquer outro sentido, mas ele queria controlar. Então, eu acho que tem esse ponto também de que, ao mesmo tempo que você quer, tem essa pressão de que você precisa ter um relacionamento, você também não vai conseguir, porque se você quer sua independência, você vai escolher qualquer um, você não vai escolher qualquer um, você tem que escolher alguém que vai te agregar, é aquele ponto que eu falei. Deixa eu te contar uma coisa, desmistificar essa crença e ajudar vocês, quem puder ouvir, né, esse nosso bate-papo, até para poder indicativo, né? Por exemplo, vocês, quando vão abrir, né, um processo, vamos dizer assim, vocês procuram vários sinais, vários indicativos, né, para poder provar aquilo que você estava querendo. E na vida não é diferente. Então, se você quer um cara assim, 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 primeiro você tem que saber que tipo de cara você quer e olhar os indicativos. São coisas que nós mulheres não olhamos. O que são esses indicativos? Homem nunca tem medo de mulher independente. Menino tem. Entendeu? Pegou essa chave aí? Menino tem. Então, se o cara demonstra certos comportamentos, você tá pronta para ser mãe? Entendeu? Se todo problema que tem, ele joga a culpa no você tá pronta para ser mãe? A gente precisa olhar os indicativos. Então, se esse cara, ele já começa a incomodar com a sua independência, você vai criar um menino, você tá disposta? Né? Eu acho muito engraçado, certa vez me perguntaram assim, Leonara, seu namorado, seu marido não importa que as pessoas chamam ele de marido de Onara, não? As pessoas chamam ele de marido de Onara na rua, então marido de um romance um palpite. E aí eu falei assim, eu vou perguntar para ele e te falo. E aí ele falou assim comigo, ele falou assim, se eu importo? Eu acho incrível e tal. Aí ele foi falando, aí ele até brincou assim, eu quero que você fique famosa, quanto mais famosa você ficar, mais rápido eu aposento. Então, assim, para você, e olha que ele tem destaque na carreira dele, entendeu? Então, ele é um cara que saiu do nada também, que conquistou as coisas dele, conquistou muita coisa. Então, assim, você vê que é um homem seguro, mas não pelas coisas que ele tem, porque quando a gente começou a namorar, meninas, eu ganhava, num concurso, inclusive, R$ 2.000, e Bernardo não trabalhava. Só que era R$ 2.000 para eu pagar aluguel lá, né, feira, nanana. Eu lembro que líquido sobrava para mim R$ 400 por mês. E aí, R$ 400 assim, gente,
para pagar, por exemplo, supérfluo também, ou seja, não sobrava muita coisa. E ele já namorava comigo e ele já lidava muito bem com isso. Então, se ele não tivesse lidado bem com isso, a gente não teria ficado junto, porque eu sou uma pessoa que eu busco ascensão, né, na minha carreira o tempo inteiro. E eu levei ele junto porque ele tinha autoestima nesse sentido. Então, assim, para ele tudo bem eu pagar, né, a conta que hoje, porque ele sabia que uma hora ele ia dar conta de fazer isso. E hoje ele ainda assim é o homem da casa mesmo, né? Em vários momentos da nossa carreira eu ganhei mais, outro mês ele ganhava mais. E sempre assim, dinheiro nosso e o homem da casa e mulher da casa. Eu não tô nem conseguindo falar direito, né? Porque eu fico emocionada toda vez que você fala, Leonardo, que são questões muito fortes. É isso, obrigada. Mas você tocou num assunto, alguns minutos atrás, sobre o equilíbrio, né? Que até mesmo quando a gente não está namorando, a gente gasta energia para pensar na vida amorosa. E até comentei sobre isso com Júlia, sobre essa fala sua naquela outra palestra, que você tinha conversado com a gente sobre esse equilíbrio. E sabe uma coisa também que eu noto nitidamente, que a gente gasta, às vezes, muita energia tentando equilibrar, é em questão de amizades. Porque faz total diferença, assim, família a gente não escolhe, amigo a gente pode escolher. E a gente pode afastar, a gente pode cortar relação, a gente pode aproximar. Então, eu sinto o quanto faz diferença também a gente escolher com os amigos que a gente relaciona e com os amigos que a gente tem um relacionamento mais próximo, que a gente tem um relacionamento mais distante, que a gente tem um relacionamento mais para festa, para curtir, ou aquele amigo que está mais para o seu lado, para a vida profissional, ou para aquele que sempre te socorre nos apuros. E eu queria falar um pouquinho sobre isso também. O que você fala sobre isso? Eu tenho um cuidado sobre essa coisa de ter um amigo para cada coisa, porque depende muito, sabe? Por exemplo, hoje o que funciona na minha vida é ter amigos que são mais próximos por estar mais próximos, né? Então, que eu consigo ver muito, sei lá, a gente trabalha junto, ou mora perto, algo assim. Mas eu não consigo ter um amigo para falar meias coisas, um amigo só para ir na festa. Sabe por quê? Esse amigo que é só para ir na festa não, mas assim, sabe aquele amigo superficial? Pesa, entendeu? Que você vai ter que sustentar ele. Você está entendendo? Na hora que você quiser conversar de uma coisa mais profunda, ele vai falar que, você tá muito chata, seus papos estão meio ruins, sabe? Ou então você começar, assim, você já viu aquela coisa assim, ó, quem é casado quer que, quem é solteiro quer que você fique solteiro, quem namora quer que você namora, quem tem filho quer que você tenha filho, quem casa quer... Na verdade, eu não sei nem se é esse negócio quem quer. Porém, quando você está num nível evolutivo da sua vida, as outras pessoas não vão dar conta se elas não irem junto com você. Então, ela tem duas escolhas. Ou ela caminha junto com você, ou ela fica para trás definitivamente. Gente, eu deixei milhares de amizades, de pessoas para trás. Zero relação. Zero, zero, zero. Às vezes está num grupo que a pessoa tá, te pesa, te puxa para trás. Porque isso, e inclusive, isso é cognitivo. A minha mente, ela não se abre para novas coisas enquanto eu estou agarrado com velhas coisas, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga, assim, de infância, né? E é muito louco isso, amigo de infância, porque eles têm uma dificuldade de perceber que você cresceu, sabe? E aí ela ficava o tempo todo assim me botando em incoerência comigo mesmo, porque ela ficava assim: nossa, você tá vestindo muito estranho. Nossa, essas roupas suas tá muito séria. Nossa, que milagre, você botou um short. O que a gente pode entender disso? Você pode até achar que você está bem resolvida, mas cada vez que essa pessoa te questionar algo, você vai gastar energia se questionando aquilo. E era uma energia que você não precisava, tá? Você podia estar conversando com outro amigo sobre filosofia, sobre relações, entende? Sobre carreira. Então, assim, é uma energia que a gente não precisa gastar. Então, a mesma energia que eu posso gastar com meu namorado, eu posso gastar com a minha relação com a minha mãe, com a relação com um amigo, desde que ele
movimente algum bloqueio ou algo mal resolvido meu. Então, é muito importante a gente olhar para a relação de amizade como algo que interfere diretamente nas nossas relações. Uma coisa muito louca que eu ouvi e que hoje eu vejo é que, assim, se você quer, Ana, se você quer, sei lá, se o seu sonho é ter uma sorveteria um dia, procure pessoas que têm uma sorveteria. Se você quer ter dinheiro, procure pessoas que você admira que têm dinheiro. E aí, se os seus amigos conseguirem ir junto com você, eles são amigos de verdade. Se não, abandone, porque é engraçado. Tudo que eu quis na minha vida, antes de conquistar, eu comecei a me relacionar com pessoas que buscavam aquilo ou que já tinham aquilo. Porque a energia impulsiona para frente. É um negócio muito louco. E não o contrário. O que que a gente tenta? A gente tenta se adaptar, adaptar nossas amizades, nosso novo estilo de vida. Deixa eu contar para vocês. Todas as maiores conquistas da minha vida foram os momentos que eu mais perdi amigos. Não foram nos momentos tristes, igual a gente acha. Gente, momento triste, se você estiver na rua, alguém passa e te acolhe. Se você estiver chorando no meio da rua aí, andando igual uma doida, sozinha, chorando na rua, alguém para e te acolhe. Mas no momento que você está feliz, até quem não te conhece incomoda com você. Então, no meu casamento, eu perdi várias pessoas, na minha formatura, eu perdi várias pessoas. No meu casamento, quando eu conquistei meu consultório, quando eu passei no concurso, quando a gente abriu uma loja aqui na cidade. Então, todas essas vezes nós perdemos amigos significativos para a gente. E isso foi bom? Foi maravilhoso, porque isso impulsiona você para frente. Ionara, desculpa, Bia, pode falar. Eu ia só fazer um comentário que realmente é muito difícil a gente conseguir lidar com essas, entre aspas, perdas, né? Que a gente já tem que afastar de algum amigo e tudo mais. Mas eu acho que acaba sendo muito mais difícil quando a gente não faz essa escolha e aí a gente tem que conviver, né? Em questão de certas ocasiões, com essas amizades que às vezes, com pequenos comentários, te sugam muita energia e acaba refletindo em todo o resto da vida. Igual você comentou sobre esses comentários de roupa e tudo mais, até compartilhando uma experiência aqui, que eu já passei por situações parecidas de encontrar com amizades de infância que estão numa realidade muito diferente da que eu estou buscando ter e da que eu estou tendo, e às vezes a pessoa fica te relembrando de como você era, ou de características que você tinha, ou de erros que você já cometeu. Parece que é assim, para justamente querer te puxar de volta para aquela Parece que você área, não evoluiu. O questionamento Exato. que a gente faz é: será que eu evolui mesmo? Exatamente. Será que eu ainda sou essa pessoa? Exatamente. Nossa, exatamente. Como querendo te voltar para a parte que ela tá, como se você não pudesse evoluir, ou como se você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, se você estiver errado, você não pode estar onde você está. Uhum. E não é que a gente não queira lidar, sabe, com os nossos erros do passado, mas é porque para chegar onde chegamos, a gente teve que lidar muito. Então, foi uma travessia. E, inclusive, isso é até bíblico, né? Então, assim, a partir do momento que você se perdoa das coisas que você fez, ou não é nem questão de perdoar, mas, assim, você percebeu que existe uma maneira melhor, né, para viver dessa maneira, acabou, ficou para trás. Eu não tenho que olhar para trás. Isso é regressão, isso é regresso. Essa questão da amizade, eu já me incomodei muito com ela, porque eu nunca tive essa facilidade de suportar amizades que não estava partilhando no mesmo momento ali. Mesmo criança, mesmo eu sempre fui aquela pessoa de muita pouca amizade. Então, quando essas pessoas elas se afastam, então eu mesmo me afasto, antes eu ficava pensando, nossa, mas será que eu estou errada de ficar desse jeito? Será que eu tô chata, Só que aí eu fui estudando sobre isso, da inteligência emocional das pessoas que estão perto de você, né? O quanto que isso te influencia. E aí eu comecei a aceitar que eu não precisava me adaptar àquelas pessoas, que elas simplesmente não pensavam como eu, não agiam como eu, que eu não precisava ficar ali. E aí eu fui ficando mais tranquila em relação a isso. Tanto que os poucos amigos que eu tenho hoje, né, que são amigos, aqueles amigos que você conta tudo, que você compartilha a vida,
para mim são suficientes. E quando eu acho pessoas que pensam também da mesma forma, que me agregam, eu me sinto mais à vontade de ter aquela amizade, que para mim era muito forçado. Antes eu conhecia uma pessoa e eu já ficava tipo, nossa, mas será que ela pensa dessa forma? Será que ela age desse jeito? Será que... E hoje tá um processo mais natural para mim, essa questão de amizade, sabe? Uhum. Não sei se vocês estudam alta performance, né? Uma das características para você ter alta performance, além de alimentação, história de vida, enfim, inteligência emocional, uma das coisas principais são os relacionamentos. Com quem você decide conviver, com quem você decide se relacionar. Exatamente. E só sobre o que Mari tinha comentado, às vezes dá até um sentimento de culpa ou de ingratidão se a gente se afasta daquelas pessoas. Poxa, mas a pessoa me ajudou tanto, não sei o quê, mas agora que eu tô em outro momento de vida, eu vou me afastar dessa sensação mesmo. Ô, Júlia, você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar sobre o relacionamento familiar, né? Que a gente está falando das amizades. Eu tô só com medo, gente, porque aqui tá tendo obra. Acho que é por isso que a minha internet aquela hora tava ruim, né? Hoje aqui no prédio vai ficar sem internet. Mas só para pontuar sobre o relacionamento familiar, porque eu, pelo menos, assim, tenho uma boa relação com a minha família, mas eu já vi pessoas comentando que às vezes a família puxa para baixo, tem uma dificuldade com essa questão do relacionamento familiar. E aí eu queria que a gente pudesse conversar sobre isso, né? A gente falou do amoroso e da amizade. O que você quer saber exatamente, Júlia? Eu vejo, assim, alguns comentários, eu já vi um comentário específico, assim, que familiar também pode ser tóxico, meio que era isso, né? Familiar também pode ser tóxico, por isso você deve cortar, sabe? Só que, assim, eu já fiz terapia um tempo e a minha psicóloga falava muito isso comigo, que a importância de respeitar, se eu não me engano, é hierarquia, não é que chama? Uhum. A importância de você respeitar e entender o seu lugar. Ela trabalhava muito com constelação familiar, mas, assim, eu não me recordo porque tem muito tempo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade hoje de concordar com isso, de que a gente deve cortar familiar, sabe? Eu acho que tem que ser trabalhada essa relação. Mas é porque também a minha experiência, pelo menos hoje em dia, é boa. Então, não sei falar pelas pessoas que têm um relacionamento tóxico, né? Porque familiar... Ó, é complexo. Por quê? Depende muito de quais valores você tem. Eu tenho um valor, um dos mais fortes em mim, que é família, tá? E principalmente antes de ter Maitê, eu pensava nos meus filhos, que é um valor que eu quero agregar neles também, e ou seja, eu precisava, além de tudo isso, eu também precisava desse convívio com a minha família, né? Eu queria ter esse convívio com a minha família, independente de quem eles são. Então, primeiro a gente vai avaliar o eu. Então, assim, o que que eu quero, o que que eu busco? Eu nunca, eu sou terapeuta familiar, eu atendo tem 6 anos, milhares de pessoas eu já atendi, eu nunca orientei ninguém a afastar de um familiar. Nunca. Por quê? Como eu conheço a pessoa, eu sei dizer exatamente o papel daquela pessoa da família que é tóxica com ela na evolução do eu dela. Então, eu percebo, principalmente nessa nossa conversa aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, Júlia, de correr das situações e achar que está bem resolvida com aquilo. Porque se afastar de um familiar não é correr da situação. E, na verdade, justamente a vida te chamando para resolver aquele problema. E aí, o que acontece? Eu fujo dessa minha tia, vamos dizer assim, e aí eu vou para um ambiente de trabalho que a minha tia tá lá vestida de outra pessoa. Entendeu? Então a gente fica, eu vou sair do trabalho. Aí muita gente, olha como é que a gente tá infantilizado, a gente não é muito adulto não, sabe? Então aí eu vou sair do trabalho, aí eu vou para outro, aí eu falo que eu vou ser autônoma, porque eu não nasci para conviver com as pessoas. Aí eu tenho um cliente difícil, aí eu corto aquele cliente. E assim, você vai viver fugindo. Então, o que que aquela pessoa com essa postura tem para me ensinar? Por que que ela está presente na minha vida? E quando eu falo não fugir, é saber lidar. Mas não significa que você tem que estar todo dia na casa da pessoa e a pessoa todo dia na sua casa. Entende? Mas eu preciso entender o que
Por que que aquela pessoa, para que essa pessoa está na minha vida, mexendo comigo dessa forma? Concordo, viu? E é muito lindo esse movimento, as meninas, quando a Júlia fala sobre hierarquia, porque o que que acontece? Eu estava conversando com uma paciente ontem, né? E ela falando assim, sobre duas famílias, a família materna e a família paterna. E aí ela não estava mais reconhecendo essa família paterna, porque tinham pensamentos muito diferentes, né? Políticos diferentes, pensamento de vida e tudo mais, não sei o quê. E aí eu falei assim, mas você deixou de reconhecer ela? Sim. Eu falei, o que significa que um dia você reconheceu. E quando foi esse dia? E aí ela falou que era quando ela era criança, porque ela gostava muito, né, das conversas, das ideias dessa família, enfim. O que eu entendi é que foi justamente essa família que ela tirou uma das características mais fortes dela, que era o encantamento pela intelectualidade. Então, ela gosta de ouvir músicas brasileiras com letras construtivas, com críticas sociais. Ela participa de movimentos ativistas, ela gosta de conversas profundas, e aí eu falei assim, mas poxa, você está negligenciando uma das suas maiores características de onde que ela veio, isso é não honraria. Então, a sua criança, olha que linda a sua criança pegava o melhor da família materna, o melhor da família paterna e absorvia o que que ela gostaria. Então, ela fala assim, nada desde criança. Eu achava incrível, minhas tias arrumavam casa ouvindo Queen. E aí, hoje, ela se orgulha muito desse ponto de característica dela, mas começou, quando que isso dá problema? Quando eu começo a julgar essas pessoas. Então, muitas características nossas que a gente valoriza são justamente dessas pessoas que hoje a gente, como adulto, entrou com julgamento de valor e a gente não consegue lidar mais, porque a gente parou de aceitar as pessoas como elas são. Então, se é um valor meu, Júlia, família, eu vou aceitar como eles são. E vou aprender inteligência emocional. Então, assim, eu vou aprender a ser assertiva com essa tia, dizer não, falar como que eu penso, né? Sem precisar criar um conflito social ali intrafamiliar. Muito boa sua colocação, viu, Ionara? Refleti aqui bastante. A gente percebe, sempre nessas conversas assim, como a gente está deixando passar, né, a necessidade de fazer terapia. Porque se eu sempre falar, eu vou voltar e tal, aí essas conversas são boas para isso. Dar uma chacoalhada, né? Dar uma chacoalhada e, opa, preciso trabalhar algumas coisinhas. Sabe aquele negócio de sair da caixinha e entrar em outra? Acontece isso muito. Você acha que você está terapeutizada e aí você está entrando em outro buraco. Eu tô bem aqui. Gente, realmente preciso de uma terapia. Não tô legal. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. É bom que a gente falou sobre todos os relacionamentos. Não sei se alguém quer pontuar mais alguma coisa do amoroso, Meninas, da amizade, né? E se alguém tem alguma pergunta, né, para Ionara? Eu tenho. Tem alguma pergunta? Vocês falando aí sobre a necessidade de fazer terapia, eu queria saber, Ionara, inclusive, como que a gente consegue trabalhar na terapia, de certa forma, não é uma blindagem, não sei como dizer, mas alguma forma de a gente não deixar que esses outros relacionamentos fiquem minando a nossa energia quando a gente está tentando focar mais a nossa energia ou para outros projetos diferentes, ou carreira, ou o que for. Porque quando a gente decide, por mais que a gente busque sempre o equilíbrio, quando a gente decide algum objetivo na carreira, acaba que no início aquilo te puxa um pouco mais de energia até você conseguir equilibrar tudo de novo. E aí eu queria saber se a gente consegue, e como que a gente consegue fazer isso através da terapia, sabe? E trabalhando nessa inteligência emocional, de conseguir se proteger, para a gente não ter que cortar relações que a gente já viu aqui que não adianta cortar. Então, para a gente conseguir lidar, né, com esses relacionamentos. Você falou dos pontos: inteligência emocional, autoestima, sem verbalizar, relacionamento, e propósito e missão. Tudo isso está dentro de autoconhecimento.
Então, se você não se conhecer, eu nem pensaria em nada disso. Porque quando eu me conhecer verdadeiramente, eu posso desfazer um monte dos planos, eu posso desfazer um monte de crenças que eu tinha, que às vezes eu acho que eu quero tanto tal coisa, quando eu me conheço e eu falo, nossa, isso nem é meu. Então, o primeiro passo dentro da psicoterapia é descobrir quem eu sou. Para aí, quando eu descobrir quem eu sou, eu pular para o último nível, que é propósito. Aí é a partir do meu propósito que eu consigo, sem o menor esforço, a lidar com todas as relações. É zero esforço. Quando você está no caminho certo, você sabe que está no caminho certo quando você faz cada vez menos esforços para atingir aquilo que você quer, para se desenvolver dentro das relações. Eu faço zero esforço para lidar com qualquer coisa, assim, sabia? Zero esforço. Eu falei com minha irmã esses dias que eu tô vivendo de um jeito que eu habituei a gastar o mínimo de energia para cada coisa. Eu quase não estou fazendo a unha por causa de Maitê e tal, e na verdade eu nunca fui muito vaidosa nesse sentido. E aí eu tava com a mão esticada assim no sofá e amamentando. E aí minha irmã falou assim, quer que eu tire o seu esmalte? Já com algodão na mão e com acetona. Você quer que eu tire o seu esmalte? Eu só estiquei o dedo e falei, quer. Aí ela falou assim, melhor depois, né? Porque você tava amamentando. Eu falei, aham. Gastei zero energia para pensar. Então, assim, a gente precisa entender que desde a escolher uma roupa, a lidar com alguém difícil, a gente está gastando energia. E energia não é uma fonte inesgotável. Se eu gasto muita energia, igual, por exemplo, as pessoas, meus pacientes, se cobram estudar, acontecendo um monte de problema em casa. Desiste. Desiste, é humanamente impossível. Entendeu? E são coisas que a gente não conversa na faculdade. A gente é obrigada a estudar independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. A gente é obrigada a desenvolver no trabalho independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Você não vai desenvolver o mesmo tanto do que quando você tem uma questão emocional ali envolvida. Responde a pergunta. Eu gosto de falar para as pessoas que eu vejo que elas ficam com tesão em se conhecer. Então, assim, eu preciso, e eu tô vendo a carinha de vocês isso, né? Tipo, nossa, eu preciso. E esse é o sinal